capítulo 1, versículo 4. Fred, não sei se o Fred está tendo uns controles aí com o Miqueias, mas é o seguinte, no caso, havia uma solicitação de Nabucodonosor para requisitar alguns jovens para trabalhar no palácio babilônico. Aí ele traçou o perfil dos jovens. E aí você vai ver as qualidades. Quais são elas? No versículo 4. Stephanie: jovens em que não houvesse defeito algum. Acho que o defeito aqui seria físico, né? Outro. Hoje nós estamos vendo esse negócio aí da cor da pele, né? Mas aqui ele está falando que formosos de aparência. Esse negócio aqui é estreito. E outra coisa, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento. E o que mais? Aqui são os requisitos que Nabucodonosor exigiu de jovens para trabalhar no palácio. Que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fosse ensinado nas letras e nas línguas dos caldeus. Aqui tem outra mensagem aqui, mas eles foram querer, no caso do Nabucodonosor, eles queriam pegar esses jovens judeus e fazer a cabeça deles. Mudou até o nome deles. Não é assim, irmã Vilani? A mudança de nome é mudança de identidade, de caráter. Mas essa não é a mensagem. Eu só estou traçando aqui o caminho dos requisitos que Nabucodonosor exigiu desses deportados para a Babilônia. E eu me lembrei de um texto lá do Velho Testamento também, Adailton Timóteo, para a gente... Quem é que podia ser sacerdote na antiga aliança? Quem? A tribo de Levi. Mas dentro da tribo de Levi, Deus colocou uma espécie de instrução para colocar os requisitos para aqueles que iam trabalhar no sacerdócio. Conhece essa passagem? Irmão diácono Wellington, capítulo 20 de Levítico. É uma passagem assim, que tem um lado físico, mas ela tem uma aplicação espiritual, né, Léo? Quando diz que no capítulo, eu falei capítulo 20, foi? Meu Deus do céu. Mas é o 21. A partir do verso de número, deixe-me ver, 17. No 16, ele vai começar esse assunto. Aqui é só uma introdução sobre os requisitos que Deus exige de cada um de nós para o trabalho do ministério cristão, do serviço cristão, da obra de Deus aqui na terra. Aqui é só uma introdução para a gente conhecer as exigências de Deus. Quando ele chamou, através de Moisés, o Senhor disse: fala para Arão. Arão era o sumo sacerdote. Diga para ele: ninguém da tua semente, das tuas gerações, em que não houver alguma falta, chegará a oferecer o pão do seu Deus. Ou seja, exercer o ministério sacerdotal. Nenhum homem que houver, aí tem umas palavras aqui nessa, que não houvesse deformidade, se chegará. Uma pessoa cega não podia exercer, né? Coxo, tem umas palavras aqui que é interessante nessa versão. Nariz chato. O que mais? Membros demasiadamente compridos, que são defeitos físicos, né? Ou que tiver o pé quebrado, né? A pessoa que tem um pé quebrado, ela não tem o quê? Equilíbrio, sustentabilidade, né? Uma pessoa para trabalhar, se tiver equilíbrio, né? Como é que vai, por exemplo, até uma obra mesmo, levantar né? Como é que ele vai trabalhar na altura? Tem que ter, realmente, não pode ter defeito, né? Aí, mas aqui no lado sacerdotal, né? Ele diz mais: pé quebrado, a mão quebrada, corcovado. Vocês não sabem o que é isso aí, né? Anão.
tem outra palavra aqui, belida no olho, né? Tinha a visão fraca, né? Pouca visão. Sarna ou impinges. Aí tem outra passagem aqui que é testículo quebrado. No caso é esterilidade, né? Nenhum homem da semente de Arão, o sacerdote, em que houver alguma deformidade, chegará para oferecer as ofertas queimadas ao Senhor. Falta nele não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Aqui é só um apanhado para a gente ver que Deus, ele exigia do seu povo, na casa dos sacerdotes, para que eles pudessem exercer aquela obra, né? Com dedicação, com empenho e com eficiência, é claro. Glória a Deus. Mas isso no plano espiritual, o evangelho, ele recebe a gente do jeito que a gente está, não recebe? A salvação abrange todo mundo aqui, viu? Todos os defeituosos. Quem é que não tem defeito? Vou baixar a mão aqui, né? Quem é que não tem essas aplicações aqui? E quando eles chegam em Babilônia, quando o próprio Isaías experimentou uma experiência tremenda, que eu anunciei e preguei isso aqui no culto de missão, que Isaías teve uma visão da santidade, da glória de Deus, e ele viu o seu próprio defeito, não foi? Ele disse, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Então Isaías experimentou a purificação do Senhor, e mais tarde ele vai pregar essa mensagem para os cativos, quer dizer, aqueles que foram levados cativos, lá em 52, versículo 11 do seu livro. Louvado seja Deus. 52, que é o versículo de número 11. Os irmãos encontraram, você pode ler esse texto para nossa meditação, que diz assim: retirai-vos. Deus estava mandando o povo se retirar de Babilônia. Deus estava dizendo que era a hora deles voltar para Judá. Deus está dizendo, olha, não fiquem. Lembra daquela passagem, Léa? Façam casas, construam, edifiquem, vendam, tenham filhos, orem, busquem a mim, produzam, sejam eficientes nessa comunidade, não sejam inertes. Seja luz em meio às trevas, Babilônia. Agora Deus está dizendo a ordem: sai de Babilônia, povo meu. Sai daí, crente, pelo amor de Deus. Isso aí não é o teu lugar. Um crente envolvido com a festa da Babilônia, está certo? Irmão, a pessoa que está em Babilônia pode até falar em nome de Deus, e pode até estar certo, porque falar de Deus até o inimigo conhece as palavras de Deus mais do que nós, não é? Mas Deus diz assim no texto: não toqueis em nada imundo, sai do meio dela. Aí ele diz mais: purificai-vos, ou seja, é uma exigência de Deus. Vós que levais os utensílios, não é assim que está escrito? Vamos lá de novo. Vamos lá, sai do meio dela, meus amados, igreja de Cristo, purificai-vos, vós os que levais os utensílios do Senhor. Ou seja, a exigência para aqueles que estavam trabalhando aqui, os servos de Deus, os levitas. E eu me reporto agora ao Novo Testamento, e Paulo pega o gancho dessa mensagem, ele vai lá para as exigências pastorais de Timóteo. Timóteo, Deus falou através de Paulo: ei, Timóteo, tu é um jovem pastor, não se entristece com as coisas que vão acontecer com você, não. Ei, Timóteo, procura te apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem vergonha, que maneje bem a palavra da verdade. Fala a palavra, Timóteo, a tempo e fora de tempo, Timóteo. Glória a Deus. Timóteo, Deus não deu o espírito para você ficar, ninguém está vindo hoje aqui nessa igreja, eu estou triste. Deus te deu o espírito de fortaleza, de amor, de moderação. Faz a obra do evangelista, Timóteo.
tem hora que tem uma luta que os líderes enfrentam que dá vontade de a gente jogar a toalha, chutar o pau da barraca, desistir. Glória a Deus. Tem ou não tem? Até a gente mesmo na fé, às vezes a gente se esmorece, se desvanece. Mas, meu irmão, tu quer ser um instrumento de Deus aqui na terra para a glória de Deus? Tu quer levar os utensílios do Senhor? Quer? 2 Timóteo 2:21. Vamos para o texto da Bíblia. Eu estou falando sobre os requisitos que Deus requer de cada um de nós para exercermos o trabalho do ministério cristão. Glória a Deus. Qual é o texto que eu citei para os irmãos? 2 Timóteo capítulo 2, versículo 21. De sorte que, aí no versículo 20 ele fala que a casa é a igreja, que na casa existe todo tipo de vasos. Existe vasos de ouro, vasos de prata, mas também tem de pau, e tem aquelas panelas de barro, lembra? O irmão que disse até glória, certamente ele já comeu feijão cozido na panela de barro, também já comeu. É uma utilidade boa, mas hoje a gente da modernidade, a gente usa mais panela de pressão, não se conhecemos panela de barro. Mas aqui nesse tempo ele está, como também algumas localidades, né, panela de barro. Agora tem um detalhe, tem pessoas que são usados por Deus, tem uns que é para honra, mas tem outros, porém, que é para desonra. Desonra de quem? Do próprio Deus. Então, numa casa há muitos vasos. Aí ele complementa o versículo 21. Veja que eu estou pegando esse texto aqui de um gancho de Isaías 52, versículo 11. Purificai vós os que levais os utensílios do Senhor, purificai, retirai-vos de lá, sai dela, não toqueis nada imundo. Aí ele diz, se você quer ser um vaso para a honra, para a glória de Deus, ele diz, de sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra. Acredito eu que essa referência é necessário. Deus requer uma vida de separação. Essa vida de separação, ela foi o andar em santidade, da vivência no Evangelho. A vivência no Evangelho é exatamente o andar em santidade. Que Deus nos dê graça, que Deus nos dê essa inspiração, porque nós, a partir do momento em que eu esteja nessa convivência de santidade com Deus, eu serei idôneo para o uso do Senhor, preparado para toda boa obra. Se alguém quer ser útil, se alguém quer ser instrumento, se alguém quer levar os utensílios do Senhor, não se pode ser de qualquer maneira. Glória a Deus. Lembrei agora daqueles dois, porque a igreja ela copia o mundo, né, irmã? Muitas igrejas copiam o mundo, né? Criaram até o bloco carnavalesco dos irmãos. Tem uns irmãos que entraram no ritmo, hein? Misericórdia, hein? E até pregaram em pleno carnaval. Nada contra. Paulo diz que pregue, seja para a honra, seja para a desonra. É importante que seja pregado. Eu nunca se ouviu tanto falar de arrebatamento no meio dos incrédulos como hoje. O que é esse de arrebatamento, pelo amor de Deus? Também é Apocalipse, né? Ninguém entende nada disso, só que aqueles que leem a Bíblia, até dentro da própria visão teológica, tem uns que divergem da visão Apocalipse. Imagine que não lê a Bíblia. Estão tudo voando, né? Exatamente. Mas você quer ser útil? Eu e você queremos ser? Sim ou não? Amém? Glória a Deus. Sai do meio dela, povo meu. Não se misture com Babilônia. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Me lembrei dos requisitos na escola bíblica dominical.
que Deus exigia, na verdade, não foi foi um conselho, porque tem pessoas que só acreditam que se Deus falar, igual Elias, né? O chão tem que tremer, tem que haver um trovão, o pregador tem que gastar, senão não é usado por Deus. Mas se o pregador chegar assim, bem calmamente, ei irmão, tu está fazendo assim, assim, mas Deus quer que tu possa fazer assim. Se tu ouvir o meu conselho, né? Claro, né? Aí, olha o conselho. Aqui é só repassando aqui o Velho Testamento, viu, irmão? Vamos chegar lá. Êxodo capítulo 18. O serviço que Moisés estava fazendo, estava pesado ou não estava? Dá para o pastor fazer tudo sozinho? Dá, irmão Miqueias. O irmão Miqueias, ele sabe que, ele estava conversando com ele hoje, quando a gente começa a fazer, principalmente na cozinha, né, Léa? Se eu for fazer o café, for lavar a louça, for botar o lixo para fora, se eu for torrar um ovinho, preparar a minha merenda, acordar a Esther, tem uma hora que eu vou esquecer o fogão, queima lá, fica no fogo, esqueço de tomar o remédio. Então a gente tem que dividir as tarefas, né? A irmã ali estava balançando a cabeça que não, mas misericórdia. O Moisés estava muito estressado, porque era muita coisa, parecia a fila do INSS. Ainda tem essa fila do INSS? Hoje é tudo online, né? A fila do posto, misericórdia, quase não termina. Eu marquei um negócio para janeiro, vai só lá para maio. Ou o plano de saúde abençoado desse SUS. Ainda tem gente que defendeu aí, né, naquela época, mas deixa eu falar, esse assunto para... O capítulo 18, irmão, o verso de número 21. O que diz aí? Procure dentre os homens, primeira qualidade, qual era? Capazes, homens que possam ter capacidade. Segunda qualidade, pessoas que tenham temor a Deus, irmã. Pessoa que não tem temor a Deus, ele não vai exercer a obra de Deus com dedicação, certo? Ele vai achar que a obra de Deus é apenas, ele está fazendo para se aparecer, ele está fazendo para se amostrar, ele está fazendo para querer mostrar que ele é o cara, que ela sabe fazer isso, aquilo. Não é isso não, irmão. O que mais? 21. Homens de verdade, que tem os homens que não são de verdade, e também as mulheres, que são mentirosos, que são falsos, que só têm aparência. Como é que esse pessoal quer ser usado? Pois bem, tem que ser de verdade. O que mais? O 21. Aborreçam a avareza. Irmão, o que é isso? A avareza. A avareza é aquelas pessoas que têm o desejo, o interesse apenas daquela sigla, cifrão. O cifrão. O cifrão, quando a gente vai colocar sempre a moeda, né, sempre tem um cifrãozinho. Então, esse tipo de pessoa, Jétro aconselhou a Moisés que não colocasse na frente desse trabalho, porque ele não poderia exercer com dedicação. O que mais? Terminou? E ponham ele sobre maioral de 1000, maioral de 100, maioral de 50, até maioral de 10. Um pequeno grupo, no mínimo 10 pessoas. Vejam a divisão, como foi bem elaborada, organizada. Nós estudamos isso na semana passada, a igreja como organização também. Irmãos, tudo isso eu estou mostrando para vocês. E além disso, diácono Wellington, um trabalho que surgiu pela necessidade. Qual foi, diácono Miqueias? As viúvas estavam reclamando porque os irmãos estavam fazendo acepção de pessoa. Aí os apóstolos receberam uma divina inspiração e eles começaram a dizer assim: olha, não convém nós deixarmos a mesa, mas vamos escolher 7 varões, 7 homens. Primeira qualidade que Deus exigia para o diaconato, qual era, diácono Wellington? Não, no capítulo 6. Boa reputação. O que é boa reputação, Stephanie? O que o pessoal de fora pensa sobre eu e sobre cada um de nós? Sobre a sua vida. Boa reputação. O que mais? Uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Irmão, se não for o Espírito Santo, me lembrei de Gálatas 5:25, viu? Se andarmos
no Espírito, vivemos no Espírito. Foi só uma palavra bíblica que o pastor trouxe na terça-feira. Se não for isso aí, não é só falar em... o início é você falar, é um mistério, né? Depois seguirão a reboque todas as demais realizações do Espírito Santo. E o que mais? Outra exigência que Deus... Para trabalhar com mesa, com cesta básica, qual era a outra qualidade? Sabedoria, reputação, Espírito Santo. Só 3 qualidades. Se tem mais, tem lá nas cartas pastorais. Mas aqui eu estou falando só do sentido do Atos capítulo 6, versículo de número 3. Correto? Terminou, irmão, a mensagem? Escavando aqui o 1 de João, escavacando aqui o 1 de João, eu li para o capítulo 1, versículo 1 em diante. Vocês lembram? O que diz o texto? Uma coisa que eu observei aqui, irmãos, é que 1 de João, capítulo 1, versículo, é isso mesmo? Vamos lá, deixa eu encontrar aqui. O que era desde o princípio? Quem é que era desde o princípio? Leia. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era o próprio Deus. Ele sempre existiu como o verbo. Aí João vai dizer, nós vimos com os nossos olhos, nós somos testemunhas, como é que a gente fala? Testemunha ocular. Nós vimos, ainda mais nós temos contemplado, lá naquele monte de Tabor, as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Lembra daquela mulher que tocou nas vestes de Jesus, né? Então, os apóstolos ali tiveram contato com Cristo. Irmãos, isso é de fato um requisito tremendo, que quando a gente pensa em anunciar o Evangelho, a ideia que nós temos é que exatamente essa questão de ser uma testemunha. Hoje nós temos em algumas pessoas da igreja, né, essa sede de poder, de questão pela busca da ascensão eclesiástica. Eita, tem isso? É bom, em busca da ascensão eclesiástica. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Se eu estou falando difícil aqui. Mas o que Deus coloca aqui nesse texto de Atos, né? É exatamente quando os apóstolos foram reprimidos para parar a obra. Tá bom, para de pregar, rapaz. Sabe o que João, ou melhor dizendo, Pedro e João responderam no Atos capítulo 4, versículo 20? João diz essas mesmas palavras: eu não posso deixar de falar do que eu tenho visto e ouvido, porque eu sou uma testemunha de Cristo. Então, o chamado é exatamente, cada pessoa é chamada para ser uma testemunha de Cristo Jesus. Isso aqui, irmão, vai até um livro que eu li, que o pastor, ele dizia que cada crente é um ministro de Deus. O ministro não é só aquele que usa o paletó e a gravata. O ministro é aquela pessoa que teve uma experiência com a salvação. Está lembrado daquele cego? Eu não sei de nada. Eu só sei uma coisa, é que eu era cego. E agora? Testemunhou de Cristo. E a geração lá, a turma lá, o pessoal lá, expulsaram foi ele da sinagoga. Mas em João está dizendo que nós somos testemunhas. O que nós temos visto e ouvido, nós não podemos. Então, isso é um requisito que Deus requer que cada um de nós... Irmãos, é um trabalho voluntário, é? Estava pensando nessa palavra, é voluntário? Mas é um voluntário mesmo que... forçado? Eu sei que não é por força nem por violência. Mas assim, quando tu foi impactado com o Evangelho, foi ou não foi? Tu foi salvo? Tu foi perdoado? Tu conhece Jesus? Tu começa a estar em Cristo? Tu começa a andar no Evangelho?
Então, isso é como uma consequência. O Espírito Santo, ele vai constranger a você e a mim a sairmos das quatro paredes, a sairmos da comodidade, a sermos uma testemunha. Então, requisita-se em que cada um de nós sejamos uma testemunha fiel de Cristo. Amém? Mas bem, aí Pedro e João continuaram pregando e tal, e pregando lá. Aí no capítulo 4 que eu li, o versículo 13, se o irmão puder botar ali, o 4:13, ele chegou a dizer assim, porque no versículo 3 que o irmão botou, a nossa comunhão é com Cristo, com o Pai, com o Filho. Em Atos capítulo 4, versículo 13, aqui nós vamos ver que a comunhão é um requisito básico muito importante. Irmãos, né? Testemunha fala de uma experiência que você teve com Deus. Então você vai testemunhar daquilo que você vive no Evangelho. E agora a comunhão, o segundo requisito é a comunhão. Então eles vendo a ousadia de Pedro e o autor dessa carta, informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam. Esse pessoal aí, irmãos, eles estiveram com Jesus 3 anos e alguns meses. Esse pessoal teve comunhão, né? Nós vimos, nós contemplamos. Então a nossa comunhão é com Cristo, a nossa comunhão com o Pai. Então o segundo requisito chama-se comunhão. Glória a Deus. E além disso, diante de tantas falas, de tantas vozes, de tantas logias, de tantas pregações, meu Deus, mas a gente tem que ter uma outra qualidade para que possamos sermos instrumento de Deus. Sabe qual é? Capítulo 4 de 1 João, versículo 1 em diante. Vamos lá. Vamos ler só os versículos, vocês vão ver aí. Amados, ei, irmãos, não creiam em todo o espírito. Olha aí, irmão. Tem irmão que crê em tudo, né? Nós não estamos induzindo os irmãos a serem céticos, a serem descrentes do sobrenatural. Mas tem sobrenatural que é misturado, viu? Viu? Tem sobrenatural que é misturado. Eu já vi casos, né, de pessoas, irmãos, estão até usados por Deus, mas quando vai ver o testemunho dessa pessoa, não posso dar muitos exemplos, né? Silvio? Derruba todo mundo, cai e profetiza. Quando vai ver, namorador com até as jovens da igreja. O negócio é sério, viu? Tem casos e casos. Então, Deus, ele até permite que essas pessoas falem, mas a gente tem que ter discernimento, né? Essa questão do sobrenatural atrai muita gente. Muita gente, né, é atraído por essas questões. E é bom a gente receber uma palavra de profecia, né? Receber assim isso é bom. Quando Deus fala, Deus exige os vasos de Deus. A gente não pode. Olha, pelo fato de haver muita meninice, não vai deixar de existir os vasos de verdade. Não pega essa palavra. Não despreze aqueles que são usados por Deus, porque existe um grupo de pessoas que estão usando os dons de forma errônea. E no caso João diz, não creais em todo o espírito, mas provai, ou seja, tenha discernimento para ver se os espíritos são de Deus, porque já muitos, na época de João, já muitos, principalmente aqueles pessoal que era que negavam a divindade de Cristo, né? Muitos falsos profetas têm levantado no mundo. Nisso conhecemos o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Versículo 3. Então, interessante que essas pessoas, o conteúdo das suas mensagens não agrada, ou melhor dizendo, agrada a todos. E o verdadeiro evangelho, ele não vai agradar a todo mundo. O verdadeiro evangelho, ele não agrada a todo mundo.
O falso evangelho, ele quer agradar gregos e troianos. O falso evangelho, ele quer colocar todo mundo no universalismo. Ele quer colocar a solução para os problemas pessoais. Ele quer trazer só as promessas. Ele tira as exortações. Ele tira aquilo que Deus exige de santidade do seu povo. Ele só coloca o mel. Ele não, como aquele cantor, ele não apresenta os espinhos da cruz, a caminhada com Cristo, as exigências da santidade, a crucificação do velho homem, a crucificação do pecado. É só coisas benesses. E realmente o evangelho tem as suas benesses. Amém? Glória a Deus. Então, está certo, está certo. Então que o Senhor nos ajude a ter esta questão de nós, conforme ter o discernimento, né? E ter a consciência. Glória a Deus. Me lembrei do profeta Micaías, né? Micaías estava com a turma de profeta que só profetizava bênção para o Acabe. Micaías era a única voz destoante. E assim é o evangelho, ele destoa do que esses promotores do falso cristianismo, falso evangelho propaga. Por último, eu quero só dizer para vocês que além do discernimento, além de nós termos a consciência de que o conteúdo da mensagem, ela não agrada a todos, isso é consciência. Jesus disse que muitas vezes nós vamos receber um não, nós vamos ser maltratados por causa do teor da mensagem. Mas por fim eu quero concluir essa mensagem dizendo, no final, capítulo 5, versículo 20, o que que diz? Vamos lá, terminar? Irmãos, olha, isso aqui é coisa de crente que tem convicção, viu? O requisito para o trabalho do ministério cristão, do anúncio do evangelho, é ter, como eu falei, ter a disposição para ser um voluntário no quesito testemunhar. Glória a Deus. É manter a comunhão com Cristo, louvado seja Deus. É preciso ter discernimento espiritual. É preciso ter a consciência que a mensagem, ela não é uma mensagem para agradar a todos, porque a mensagem vai exigir aquilo que as pessoas não querem deixar, o pecado. E por último, os que compartilham o evangelho, eles têm que ter a convicção de que quem nós somos em Cristo, nós somos escolhidos, eleitos, filhos de Deus por adoção, e a convicção de quem Cristo é para nós. Aí João vai dizer, sabemos que já o Filho de Deus é o quê? O Filho é vindo, e o que ele nos deu? O entendimento, para conhecermos o que é verdadeiro. Olha, a convicção. E no que é verdadeiro nós estamos, isto é, em Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus. Esse é um versículo muito importante para aquelas seitas que negam a divindade de Jesus. E a vida eterna. Este é o verdadeiro Deus. E a vida eterna é Cristo. Então, João fala isso com muita convicção. Então, quem tem convicção, não perde exatamente, por mais que a rejeição, por mais que o sofrimento, por mais que as lutas sejam constantes, mas a convicção de quem nós somos em Cristo, de quem Cristo é para nós, nos manterá firmes e seremos um instrumento de Deus. Glória a Deus. Então vamos orar ao Senhor. Apresentamos aqui, conversamos com os irmãos, são requisitos básicos, né? Inicialmente, aqueles que conhecem o Evangelho, que têm uma experiência com Deus, que procuram viver o Evangelho de Cristo e certamente trabalham de forma voluntária e trabalham a questão da ousadia, né? Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é que dá ousadia, intrepidez, que sem o Espírito Santo a gente vai ficar igual os apóstolos, só sentado e orando e não faz nada. Os apóstolos tiveram que experimentar o Pentecoste lá, foram impactados, saíram das quatro paredes e desafiaram o sistema e foram ameaçados. Eles, olha, nós temos convicção, nós sabemos quem é Cristo, nós estamos na verdade, e nenhum sistema e nenhuma prática religiosa vai nos impedir
de proclamar a verdade de Deus. Glória a Deus. Mas eles foram presos, né? Alguns foram mortos, foram perseguidos. E quem foi que disse que seguia Jesus iria se livrar dessas coisas, né? Hoje em dia nós não temos assim muitas, mas se acochar um pouquinho, né? Que o Senhor tenha misericórdia da igreja.